Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. A Universidade Federal de Lavras vive um momento bastante interessante e diante do seu desenvolvimento, diante do seu crescimento, a atual administração vem trabalhando bastante na criação de novas coordenadorias e novos setores que vão atuar em diferentes áreas dentro e fora da universidade. Um exemplo disso é a criação da Coordenadoria de Controle e Prevenção de Endemias. Para falar sobre o assunto, a Universidade Aberta desta semana convidou a professora Estela Márcia Pereira. Ela é professora do Departamento de Medicina Veterinária e é coordenadora dessa nova coordenadoria criada recentemente, que é o Controle e Prevenção de Endemias. Professora Estela, muito obrigado pela sua presença aqui na Universidade Aberta desta semana. Professora Estela, por que foi criada essa coordenadoria e prevenção de controle e prevenção de endemias? Bom, com o intuito, então, de organizar as políticas dentro do campus, as políticas sociais, as políticas do meio ambiente, as políticas de saúde, propriamente dito, que é o nosso caso, a Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão da universidade, ela tem vinculada a essa pró-reitoria a diretoria do meio ambiente. E a nossa coordenação de prevenção e controle de endemias, ela está vinculada e faz parte da estrutura dessa diretoria de meio ambiente. Então, ela tem como intuito, tem como uma de suas competências, definir e orientar as políticas de prevenção e controle das zoonoses e das endemias e epidemias no campus, e assim também colaborar com a comunidade lavrense. Agora, professora Estela, qual é a diferença de epidemia e endemia? Essa é uma pergunta que todos sempre me fazem e causa realmente uma certa confusão, né? As palavras, elas são provenientes, e alguns autores dizem que elas são provenientes, provenientes de a palavra grega, né? Do grego, epidemiologia, que seria epi, sobre, que significa, demos, povo, e logia, estudo. Então, seria o estudo do que ocorre com as populações. Sim. Então, poderia ser proveniente dessa palavra, que etimologicamente significa o estudo do que acontece com as populações, mas também poderia ser proveniente de outras estruturas do grego. Então, endemia seria o que é do local, o que é nativo, ou seja, o que acontece de forma frequente naquela população específica. Então, seriam doenças que acometem frequentemente aquela população e que são doenças que estão consideradas como dentro do esperado para aquele tipo de característica da população e características do ambiente, do tempo, do espaço. Já a epidemia ou as epidemias, essa palavra ela pode ser proveniente do epidemion, que é uma palavra grega também, que significa o que vem visitar, o que visita. Então, algo que seria raro ou que saísse do que é considerado como normal. Sim. Então, na verdade, aí me perguntam muitas vezes, Estela, mas qual seria... como nós poderíamos mensurar o que seria uma endemia e o que seria uma epidemia? Isso depende da doença, depende do local onde ela acontece e da população. Então, doenças que são comuns a algumas regiões devido às suas particularidades de população, do ambiente em si geográfico, do tempo, do espaço, entre outras variáveis, são doenças que nós podemos considerar como endêmicas, mas quando aquele valor que já é esperado para essa população com essas características passa do esperado, nós consideramos como uma epidemia. Mas não só nesse sentido, porque, por exemplo, a malária, vou dar um exemplo, a malária, ela é endêmica para as regiões norte e nordeste. Sim. Mas se ocorrer um caso de malária numa região que há muitos anos não ocorre, que é raro esse acontecimento, ou que de forma especial nunca aconteceu,
um único caso pode ser considerado como uma epidemia. Então, doenças novas em alguns locais específicos podem ser consideradas como uma epidemia. Claro, dentro das suas características. Exatamente, dentro das suas particularidades. Isso envolve variáveis dos indivíduos. Então, nós temos 3 pilares que envolvem, então, essa avaliação, esse conhecimento desse processo de saúde das doenças nas populações. O tempo, o espaço e as populações. Então, as características desses 3 estão envolvidas e determinam ou não a ocorrência de endemias ou epidemias. E aí tem essa variação devido a essas diversas características e variáveis das populações e do tempo e do espaço. Tá certo, professora Estela. Para o telespectador da Universidade Aberta que está conosco neste momento, a senhora citou malária. Exatamente. Cite outros exemplos de endemias, por exemplo. Bom, endemias, tudo então já diz que é tudo que acontece ou que ocorre de forma frequente ou habitual em populações. A dengue, por exemplo, ela pode ser considerada como uma endemia, já que ela ocorre de forma frequente, e já sabemos, por meio de estudos prévios epidemiológicos, onde nós consideramos, nós chamamos de estudos de tendência temporal, onde a gente avalia por décadas ou até mesmo por séculos, o que acontece e a variação tanto da distribuição dessas doenças como dessas doenças ao longo do tempo, nós já sabemos que para determinadas estações do ano já é esperado um número de casos específico para regiões também específicas que contêm a umidade do ar de uma maneira específica, o tempo, né, o clima diferenciado, a facilidade de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Então, essa doença pode ser considerada como endêmica para algumas localidades. É um exemplo de endemia. Tá certo. Ainda vamos falar sobre endemias ainda na Universidade Aberta de hoje. A coordenadoria foi criada pela Universidade Federal de Lavras. Como será desenvolvido o trabalho aqui dentro da instituição? Bom, nós temos uma coordenação muito ampla, que envolve diversos setores da universidade, bem como indivíduos, servidores e professores. Até posteriormente vou fazer alguns agradecimentos. Essa coordenação, ela tem uma parceria muito forte com a Vigilância Epidemiológica do município de Lavras, porque nós trabalhamos e tentamos caminhar de acordo com o cronograma de atividades e de ações de controle e prevenção de endemias e epidemias no município de Lavras, né? Porque a população como um todo, o clima da cidade, bem como as características da região são as mesmas. E além disso, nós pautamos também essa coordenação de acordo com o que nós já sabemos previamente de estudos da literatura que nos indicam quais são as endemias ou epidemias mais frequentes na nossa região. As nossas atividades, elas envolvem professores da universidade, envolvem a vigilância epidemiológica, como eu já disse, bolsistas da atividade e também envolvem alguns setores, servidores da universidade que atuam nas áreas externas da universidade. Então, nós estamos começando ainda, como é uma coordenação nova, nós estamos começando a traçar, a entender a realidade, primeiramente, compreender a realidade do campus da UFLA e, posteriormente, traçar e planejar essas ações de acordo com o que nós já temos de conhecimento prévio sobre as endemias e epidemias locais. Tá certo, e com certeza, dentro da área de graduação, os alunos da universidade também serão multiplicadores desse tema. Nossa, com certeza. Isso aí é um dos nossos intuitos, dos nossos objetivos, tanto que foi criada, e nós já temos também outras disciplinas, e foi criada uma disciplina de noções básicas para ações de controle e prevenção das endemias e epidemias, onde os nossos alunos participam como agentes endêmicos, propriamente dito. Eles recebem o conhecimento dentro das nossas disciplinas e, posteriormente, eles atuam no campus como agentes endêmicos. Professora Estela, a situação das doenças transmissíveis do Brasil apresenta um quadro complexo e atualmente em transição. O que você pode dizer sobre isso?
Exatamente. Por meio dos estudos da literatura, de forma especial da epidemiologia, dos estudos longitudinais, então de tendências seculares, no que a gente diz avaliação temporal dessas doenças, nós sabemos hoje que há uma transição entre, antigamente nós tínhamos como maior prevalência e incidência as doenças infecto-contagiosas. Hoje nós passamos por um quadro diferente, onde há uma maior incidência e prevalência das doenças crônico-degenerativas, envolve estilos de vida, envolvem várias características para se definir o porquê dessa transição. Então seriam características dos indivíduos, os comportamentos, os estilos de vida, a expectativa de vida que aumentou. E, de forma especial, essa transição nos traz que as variáveis relacionadas às doenças infecto-contagiosas, que seriam variáveis sociais, econômicas, comportamentais, né? E estas teriam sido modificadas ou melhoradas devido a programas preventivos realizados por serviços públicos, um maior conhecimento, maior informação que as populações hoje adquirem e, de forma especial, uma reorganização do meio e do ambiente, né? Onde essas variáveis ambientais, dependendo de como esse ambiente se apresenta, elas podem favorecer ou não o aparecimento dessas doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Então, nós temos essa transição. Mas mesmo tendo essa transição e havendo, então, uma maior prevalência das doenças crônico-degenerativas, nós ainda temos problemas com as doenças infecto-contagiosas e parasitárias. E de forma especial no Brasil, devido à nossa desigualdade social. Nós sabemos que algumas ou a maior parte dessas doenças, elas estão sim associadas a indivíduos que têm variáveis sociais, econômicas, comportamentais inferiores a outros indivíduos. Então, de uma maneira geral, as doenças infecto-contagiosas, hoje a gente não tem um controle e não tem uma erradicação da maior parte dessas doenças, porque nós ainda enfrentamos esses problemas. E como esses problemas envolvem, né, a política, envolve outros aspectos mais complexos da nossa sociedade, nós ainda temos que encarar essas doenças e precisamos do apoio e da conscientização da população, sendo que essa população ela deve ser conscientizada no sentido de que esses resultados, esses desfechos em saúde, essas doenças infecto-contagiosas não são somente de controle do Estado ou dos serviços de saúde. As populações também devem ser responsabilizadas e elas têm responsabilidades quanto a esses desfechos em saúde. Então, nós temos diversos tipos de ações, que nós vamos falar mais para frente, sim, que estão envolvidas realmente com o empoderamento, né, que nós chamamos das populações, onde as populações encaram essas doenças como também de sua responsabilidade. Tá certo. Professora Estela, nós teremos agora um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar muito mais sobre esse controle e prevenção de endemias. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta com a segunda parte da Universidade Aberta. Nesta semana, que está conversando com a professora Estela Márcia Pereira, do Departamento de Medicina Veterinária aqui da Universidade Federal de Lavras e também coordenadora do setor de controle e prevenção de endemias. Professora Estela, qual é o papel da população diante de um trabalho preventivo contra endemias? Olha, como eu já disse previamente, a população ela faz parte, então, da estrutura e que nós temos dentro da epidemiologia e da saúde pública. Nós temos, então, aqueles 3 pilares que eu citei anteriormente, que seriam a avaliação do tempo, a avaliação do espaço geográfico, do meio ambiente e, de forma especial, a avaliação das populações ou dos indivíduos. E os indivíduos como um pilar, então, desse processo saúde e doença das populações, eles têm um papel extremamente importante
importante e devem se sentir responsabilizados com isso. Então, como eu já disse também anteriormente, não somente os serviços de saúde são responsáveis por erradicar ou controlar ou diminuir, reduzir a incidência e prevalência das endemias e epidemias. A população em si, né, que está ali em constante equilíbrio com o meio ambiente, ela deve saber que aquelas informações que ela recebeu de controle, profilaxia e prevenção das doenças, ela deve realizar. Porque nós sabemos que os hábitos deletérios hoje nas populações são os que mais contribuem para as doenças e os desfechos em saúde. E hábitos deletérios, na maior parte das vezes, esses hábitos prejudiciais, eles são comuns para diversos tipos de desfecho em saúde. Professora Estela, você falou em hábitos da população. E quais são esses hábitos? Eu posso resumir esses hábitos de uma forma bem sucinta em duas vertentes, os relacionados ao meio ambiente e aos cuidados de higiene pessoal, né? Em relação ao meio ambiente, o lixo, que é depositado muitas vezes em locais inapropriados e que favorecem os desfechos em saúde e diversos tipos de doença podem ser provenientes desse lixo. Os hábitos de higiene pessoal, então, que são provenientes de uma educação sanitária precária. Então, todos esses hábitos deletérios, eles contribuem na sua maior, né, amplamente para a maior parte das doenças e das doenças infecto-contagiosas e parasitárias que nós temos hoje. Tá certo. Professora Estela, em sua opinião, o que falta para a população? Informação ou conscientização ou as duas coisas? Olha, acho que falta um pouquinho dos dois. Na verdade, os nossos serviços de saúde, os serviços de vigilância epidemiológica, os serviços de vigilância sanitária, por meio do Ministério da Saúde, eles têm, sim, se empenhado ao máximo para trazer essas informações para a população, para conscientizar e, na verdade, ações de cunho tanto educativo, mas também preventivo, onde eles realizam realmente ações junto à comunidade. Eu posso também reiterar que as ações que podem ser desenvolvidas com a comunidade, hoje, elas têm um embasamento maior com a criação, então, da estratégia do Programa de Saúde da Família, onde essas ações são realizadas in loco, ou seja, as ações provenientes dos serviços de saúde pública, elas têm sido importantes e expressivas, tá? Mas nós temos que contar com a participação das populações, o entendimento da necessidade dessa participação, o entendimento da importância e da responsabilidade que eles têm com a saúde deles mesmos, dos mesmos e também com a saúde de toda a população, porque o que o indivíduo faz em relação à prevenção, à profilaxia de algumas doenças, ele não faz só para ele. Na verdade, isso reflete para o meio ambiente e, de forma especial, para a qualidade de vida de toda a população. Agora, professora Estela, no caso, nós estamos aqui na Universidade Aberta desta semana falando sobre o controle e prevenção de endemias. A mídia, ela é importante também nesse processo? Essencial. A mídia, na verdade, ela tem como intuito nos respaldar nesse sentido, onde há, então, a transmissão dos conhecimentos e esses conhecimentos repassados de uma maneira frequente, que nós sabemos pela literatura a importância dessa frequência de transmissão de conhecimentos para que seja realmente, ou que haja realmente uma efetiva mudança de hábitos da população. Que fique na mente da população, né? Exatamente. Nós sabemos que algumas ações pontuais ou ações que são realizadas em locais onde ocorrem epidemias e surtos, há um gasto de recursos humanos e financeiros vultuosos, e quando isso não há continuidade ou quando isso não é ampliado, nós temos o retorno das doenças. Então a mídia, ela trabalha transmitindo esses conhecimentos à população de uma maneira frequente, um canal que nós temos então de transmitir e de forma frequente à população, nos auxiliando então no empoderamento
empoderamento dessa população, onde essa população, então, quando ela entende a sua importância e a sua responsabilidade frente ao controle e prevenção dessas doenças e realmente para controlar ou para auxiliar no processo saúde e doença das populações, nós temos então melhoria da qualidade de vida das populações, porque nós reduzimos a prevalência e a incidência das doenças, o número de casos novos das doenças, que seria então a incidência, o incremento das doenças. Professora Estela, você falou em ações. Gostaria que você falasse também das próximas campanhas. O que está vindo por aí? Olha, as próximas campanhas, então, elas estão pautadas numa agenda. Na verdade, não é uma agenda, mas no que nós conhecemos já previamente das doenças e dessa variação que as doenças têm no tempo e no espaço. Então, como nós já sabemos que determinadas épocas existem doenças de variação sazonal, cíclica, então como nós já temos estudos prévios, nós já sabemos que certas doenças têm maior propensão de acontecer em certas épocas do ano. Então, de acordo com esse entendimento prévio, esse conhecimento prévio, nós já vamos desenvolver ações que estão relacionadas com esse conhecimento. As nossas próximas ações, então, são o controle da xistose no município. Na verdade, Lavras não é um local endêmico para xistose, para esquistossomose, como muitos conhecem. Mas nós temos, juntamente com o Ministério da Saúde, um intuito de se avaliar e monitorar tudo isso de forma abrangente no país. E Lavras, por meio da vigilância epidemiológica, ela foi encarregada de fazer esse monitoramento e essa avaliação dessa doença. Nós também temos uma outra doença que tem enfoque na nossa coordenação, que é a doença de Chagas, onde foram encontrados vetores, ou seja, o barbeiro, em nossa região, mas nós ainda não temos ainda confirmado a infecção, ou que esses barbeiros estejam infectados. Nós também vamos trabalhar em cima da raiva, onde nós também sabemos que na região foram encontrados morcegos positivos para a raiva. Temos também um intuito de controlar verminoses, controlar cães errantes, que nós temos também na população, e outras endemias de ocorrência na região. Então, essas são as próximas campanhas que nós iremos fazer. Tá certo. Professora Estela, seria necessário um tempo bem maior para que nós falássemos mais desse controle e prevenção de endemias e do trabalho que essa nova coordenadoria, da qual você está à frente, falamos mais, explicar à população. Mas, infelizmente, o nosso tempo de Universidade Aberta é bastante pequeno. Eu gostaria de agradecer a sua presença e desejar boa sorte à frente desse novo setor criado aqui na Universidade Federal de Lavras. Eu que agradeço e, na verdade, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos específicos também. Como eu já disse, a coordenação ela envolve muitos membros de vários setores da universidade. Além disso, de forma especial, um agradecimento à Proplag, na pessoa do superintendente de planejamento, professor José Lima. Também é professora e diretora de meio ambiente da UFLA, Zui, assim como os nossos alunos que participam das ações e bem como toda a comunidade, os servidores, a comunidade acadêmica de Lavras e também a vigilância epidemiológica do município que nos auxilia nessas ações e nos dá todo o respaldo. Então, gostaria de agradecer a Vanessa, o Tadeu e ao Hernani. Muito obrigado pela oportunidade, espero que realmente nós tenhamos êxito aí nas nossas atividades, nossas ações na comunidade. Tá, com certeza teremos. Obrigado, professora Estela. Eu agradeço. Universidade Aberta desta semana fica por aqui. A você que esteve conosco, obrigado pela companhia e até um próximo encontro. Até lá!